Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 15. Se você não abrir, não tem problema, também o Gustavo vai projetar. João, capítulo 15, a partir do verso 4. Quando achar, diga amém. Quem não achou, diga maturidade no Espírito. Amém? Mas se você não achou, não tem problema. Vamos ler aqui no slide. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 15, versos 4 ao 11. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como a vara de si mesmo não pode se dar fruto. Se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Próximo, Gustavo. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres, e vos será feito. Repita comigo assim: se eu permanecer no Senhor, eu vou pedir o que eu quiser, e será feito. Versículo 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém, irmãos? Coloca a mão no seu coração nessa noite. Pai, nós estamos aqui nessa noite, e nós declaramos que o teu rio de vida está fluindo sobre nós nesse lugar. A tua palavra que é criativa, geradora, essa palavra que gera fé aos nossos corações, essa palavra que opera em nós o querer, o realizar, nós declaramos a vida do Senhor nessa noite. E o fluir da tua palavra, Espírito Santo de Deus, nós declaramos no nome de Jesus, que a palavra que venha sair dessa noite aqui neste lugar, venha diretamente do seu trono de graça, do seu trono de poder, porque nós cremos que a tua graça abundante está sobre nós, que a tua graça compenetrante, esse amor glorioso nos inundou, e nós estamos aqui nessa noite profundamente amados, profundamente, Pai, com os nossos corações atrelados ao seu coração, e nós declaramos, Pai, traga revelação da tua palavra para nós nessa noite, no nome de Jesus. Passa o slide para mim, fazendo um favor, Gustavo. Amados, eu tenho meditado na palavra de Deus esses dias, e eu creio que todos nós queremos desfrutar de uma vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor diz em João 10:10 que o Senhor, Ele veio para nos dar vida em abundância. Fala para o seu irmão assim: o Senhor veio para te dar vida em abundância. Amém, irmãos? Sabe, a vida que Deus preparou para nós como filhos é uma vida plena, é uma vida abundante. Mas sabe, irmãos, qual o segredo para que eu e você viemos a desfrutar desta vida que é abundante? Eu quero dizer para você nessa noite, o segredo está na nossa permanência em Cristo. Fala para o seu irmão assim: nós temos que permanecer em Cristo. Nesses versículos que nós acabamos de ler, de João capítulo 15, a palavra permanecer aparece 11 vezes descrita nesse capítulo, do verso 4 ao 11. Então, eu creio que esse é o pensamento central de Jesus. Sabe, nós vivemos numa geração onde muitos estão em busca de algo que seja bom, mas que seja algo instantâneo, que seja algo rápido, que seja lucrativo.
Sabe, os homens muitas das vezes estão atrás de fórmulas de sucesso, estão atrás daquilo que Deus pode oferecer para ele, sabe? Mas eu quero dizer para você, Deus está intencionado e interessado no seu relacionamento com ele, amém, meu irmão? Sabe, ao criar o homem, Deus não colocou o homem numa fábrica. Fala para o seu irmão assim, Deus, quando Deus te criou, Ele não te colocou numa fábrica, mas em um jardim. Sabe, irmãos, isso mostra o coração do Pai. Sabe por quê? Porque Ele colocou Adão em um lugar que ele iria cultivar esse relacionamento. Ele iria cultivar aquilo que Deus havia plantado. Sabe, irmãos, hoje eu não quero falar para você de fórmulas, mas eu quero falar para você de princípios que são chaves e fundamentais para que você venha crescer, para que você venha romper em seu ministério, na sua célula, na sua casa, romper em caráter. Mas eu quero dizer para você que esse princípio é permanecer em Cristo, amém, irmãos? Então a palavra do Senhor diz que aqueles que permanecerem em Cristo, esse dará muito fruto. Então o segredo para uma vida transbordante e abundante, sabe, irmãos, não é fazer algo para Jesus, mas é sempre estar com Jesus, amém, irmãos? Mas muitas vezes nós nos ficamos preocupados em fazer algo, mas eu quero dizer para você, a sua preocupação diariamente tem que ser de estar com Jesus, amém? Então o desafio é que eu e você viemos permanecer em Cristo, porque nós temos que entender que nós servimos um Deus e nós convivimos com um Deus que é Pai, que é um Deus relacional. Então eu creio que Jesus, quando ele está descrevendo nesse capítulo 15 de João, ele está dizendo para os discípulos, olha, eu ainda não fui, mas eu quero passar um segredo para vocês, vocês têm que permanecer em mim. Em João capítulo 15 ainda Jesus não havia sido crucificado ainda, mas ele estava estabelecendo alguns princípios para os discípulos, para que eles viessem ter essa vida abundante, essa vida transbordante. Qual que é o princípio? Filhos, vocês têm que permanecer em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, os galhos. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão frutos. Irmãos, o segredo de nós termos uma vida abundante, o segredo de nós sermos um homem, uma mulher que frutifica, é estar ligado na videira que é Cristo, amém, irmãos? Então eu quero dizer para você nessa noite, nós estamos na videira, a videira é Cristo. Então não há desculpa para que eu e você não viemos frutificar, multiplicar, porque nós temos que permanecer na videira, amém, irmãos? Então a videira é Cristo, Ele que nos dá o sustento, Ele que nos dá o alimento, e através da videira, os galhos, os ramos, são nutridos e alimentados. Meu irmão, quem te alimenta não é homem, quem te alimenta é o Senhor, porque você está ligado na videira. Então, se um cristão ele é fraco ou forte, sabe, irmãos, eu creio que isso está intimamente ligado se essa pessoa tem um relacionamento legítimo, um relacionamento diário com Jesus. Então, quando você demonstra que é uma pessoa instável, que é uma pessoa que muitas vezes não tem credibilidade diante da igreja, é uma pessoa que muitas vezes vive por emoção, vive por etapas, você só está mostrando que você não está ligado na videira. Porque aquele que está ligado na videira, esse dá fruto. Amém, irmãos? Esse dá fruto. Claro que eu acredito que a palavra do Senhor diz que em algum momento, quando nós damos muito fruto, esse galho tem que ser podado, amém, irmãos? Então claro que nós passamos por crise, por ciclos em nossas vidas, mas eu quero dizer para você, nós somos filhos e nós estamos ligados na videira que é Jesus, amém, irmãos? Jesus é o tronco, nós somos o galho, e o que é que nós precisamos buscar para frutificar? Estarmos ligados em Cristo, amém, irmãos? Eu acredito que quanto maior a conexão com o tronco, quanto maior a capacidade de você se relacionar com Jesus, mais você vai produzir a vida de Deus, sabe? Você não vai ter que fazer força, você não vai ter que, muitas vezes, ser alguém altivista, alguém altruísta, mas você vai depender da videira que é Cristo para frutificar, amém, irmãos? Então eu quero dizer para você,
a tua fertilidade. Como que eu vou gerar fruto, pastor? Isso está ligado em você permanecer na videira. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão assim: permaneça na videira. Fala para o seu irmão assim: tudo que nós somos, sentimos e fazemos vem de Cristo. Diga assim para o seu irmão: Ele é a fonte. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Jesus disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Irmão, sem Jesus não existe obra de Deus. Sem Jesus não existe Sebrame. Sem Jesus não existe igreja universal, igreja tal, porque Ele é a videira. Sem Ele nada nós podemos fazer. Tudo vem dEle, tudo é para Ele. Então nós temos que estar conectados em Cristo. Amém, irmãos? Qual que é o segredo? Nós estamos aqui passando por um processo de transição. Daqui uns dias o nosso pastorzão vai para Paranavaí. Amém, irmãos? Eu tenho insistido em falar isso e eu continuo dizendo: mas quando o pastor Alan for para Paranavaí, o que é que vai acontecer? Nós continuaremos ligados na videira que é Cristo. Pastor Alan lá em Paranavaí estará ligado na videira que é Cristo. Nós estamos ligados na videira que é Cristo. O que nós precisamos para frutificar é estarmos conectados, enxertados na videira, no Senhor Jesus. Irmãos, você não precisa de homens, você precisa do Senhor. Então é isso que Jesus estava dizendo em João no capítulo 15. Olha, filhos, meus discípulos, nesses 3 anos eu estive andando com vocês, eu estive fazendo milagres, vocês estavam olhando, mas eu quero dizer algo para vocês: eu vou ir ao encontro do meu Pai, eu não vou estar aqui mais, mas eu quero falar algo para vocês: eu sou a videira. Por mais que eu vou estar ao lado, estarei no trono da graça, à destra do meu Pai, eu quero dizer para vocês que eu sou a videira, e nunca mais vocês serão lançados fora, porque vocês estão conectados em mim. Eu vou estar com meu Pai, mas nunca mais vocês estarão sozinhos, porque tudo o que vocês precisam para cumprir com o propósito que eu estabeleci para vocês está em mim, não está em vocês. Irmãos, tudo que nós precisamos para cumprir com o propósito de Deus, tudo que nós precisamos para que nós venhamos estabelecer e fazer a vontade de Deus, não está em nós, está em Cristo. Nós temos que entender isso. Mas quantas vezes nós não conseguimos frutificar, nós não conseguimos multiplicar? Por quê, irmão? Porque muitas vezes nós temos permanecido no nosso ego, muitas vezes nós temos permanecido na nossa vontade. Mas eu quero dizer para você nessa noite: se você permanecer em Cristo, se você está conectado, enxertado na videira, tudo que você precisa para cumprir com o propósito de Deus já é seu, meu irmão, já é seu, porque nós estamos em Cristo. Amém, irmãos? Sabe, a palavra do Senhor diz também que o próprio apóstolo Paulo diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. No Senhor eu posso todas as coisas, irmão, porque a força não vem de mim, vem do Senhor. Olha para o seu irmão e diz assim para ele: tudo que você precisa para ser o maior ganhador de alma dessa cidade, para ser a pessoa que tem mais vida de Deus, não está em você, está em Cristo. Mas diga para o seu irmão assim: mas eu tenho uma notícia boa para você. A partir do momento que a graça te alcançou, que a graça te abraçou, você se tornou um com Ele. Então tudo que está nele está em você, está em mim, está em nós, porque nós estamos enxertados e conectados nele. Aleluia! Meu irmão, isso me dá uma paz, me dá uma alegria, só de saber todos os dias que eu acordo de manhã e eu estou enxertado em Cristo. Isso dá uma tranquilidade para nós, quando nós entendemos que não depende de nós, que não depende do pastor Marcelo, que não depende do pastor Alan, da pastora Rose, da pastora Nath, mas depende de estarmos conectados na videira que é Cristo. Nós estamos conectados na videira, irmão, amém? Sabe, o propósito de Deus não é que você faça mais por Ele,
mas é que você escolha estar mais com Ele. Esse é o propósito de Deus para você, meu irmão. O propósito não é que você venha fazer mais coisas para Ele, trabalhar mais para Ele, mas o propósito é de você estar mais com Ele, amém? Eu quero estar mais com o Senhor Jesus, amém? Sabe, o que significa permanecer? Permanecer significa você ligar-se intimamente. Sabe, irmãos, eu acredito que antes de Deus fazer algo através de mim, antes de Deus fazer algo através de você, Ele fará algo em você. Fala para o seu irmão assim: antes de Deus fazer algo através de você, Ele fará algo em você. Sabe, irmãos, nós temos falado muito de amor nesses dias. Nós temos entendido, recebido a revelação do alto, que nós só amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Mas eu quero passar alguns princípios para você nessa noite, para que eu e você viemos a permanecer nesse amor, amém, irmãos? Então eu creio que Deus, Ele quer mexer com você nessa noite, amém? Dá uma sacudida no seu irmão assim, fala: Deus quer mexer com você. Deus quer sacudir você. Fala assim: Deus quer agitar esse amor que está tudo aí dentro. Aleluia! Deus vai agitar você, irmão, nessa noite. Mas não é agitar para te punir, não. É agitar você mais para entender o quanto você é amado por Ele, para que você venha permanecer nessa revelação, amém? De quanto nós somos amados. Então, o primeiro princípio que eu quero falar para você: permanecer em Cristo é um imperativo e não uma opção. Por que imperativo, irmãos? Porque você permanecer em Cristo é sua única escolha, não é uma opção. Para que você venha estar conectado na videira e para que você venha frutificar, você tem que decidir. É uma ordem. Fala para o seu irmão assim: é uma ordem de Cristo permanecer nele. Sabe, irmãos, Deus, Ele está mais interessado em nossa vida, Deus está mais interessado no nosso relacionamento com Ele do que o nosso trabalho para Ele. Ele está mais interessado no seu relacionamento com Ele do que com as suas atividades para Ele. Sabe, nós temos que nos conectar com o Senhor para a nossa célula. Sabe quantas das vezes que às vezes a célula começa, você é líder, e às vezes você nem orou nesse dia, você nem pegou às vezes o esboço que o pastor passou no domingo para você, você faz tudo que é jeito. Mas, meu irmão, para que essa célula venha começar, você tem que estar conectado nele. Às vezes você vai falar assim: olha Deus, eu estou aqui, o pastor Marcelo pregou, o pastor Alan pregou domingo, eu não entendi nada, mas eu sei que eles estão conectados com o Senhor. Eu sei que eles são um com o Senhor, e eu também sou um com o Senhor. Eu estou conectado com eles e conectado com o Senhor. Então eu creio que aquilo que o Senhor usou para eles falar, o Senhor vai me usar para falar, porque isso não vem deles, vem do Senhor. Então, irmão, nós temos que estar na nossa célula conectados com o Senhor o tempo todo, na nossa família, nos nossos negócios, sabe? Nós somos uma igreja que muitas vezes trabalha muito, faz muito. Eu não acho que isso é algo negativo, mas o grande problema é quando nós priorizamos mais o trabalho do que o nosso relacionamento com Deus. Sabe, todos nós. Quem conhece a história aqui de Marta e de Maria? A palavra do Senhor diz em Lucas, capítulo 10, se você quiser abrir. Se você não quiser abrir, não tem problema. A palavra do Senhor diz que Jesus, em Lucas, no capítulo 10, chega na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, esses três irmãos que ele tinha uma amizade muito profunda. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus, ele chega lá na casa desses irmãos, Marta estava agitada, acelerada, ocupada com muito serviço. E a palavra do Senhor diz que Marta chega até diante de Jesus e fala: mestre, eu quero falar algo para o Senhor. E Jesus diz: fala, filha. O Senhor não se importa com a atitude de Maria? Por quê, irmãos? Enquanto na verdade Marta estava trabalhando para cá, tentando limpar a casa, arrumar a casa para Jesus, a palavra do Senhor diz que Maria estava ao lado de Jesus, estava dando a atenção para Jesus. Sabe, Marta,
ela queria fazer algo, ela queria trabalhar, queria fazer alguma coisa para ser aprovada por Jesus. Ela queria ser aprovada pelo serviço. Então eu creio assim que toda pessoa que acha que é aceita pelo serviço e não pelo quanto é amado, ele vive sobrecarregado e agitado. Se você é um crente, se você é um filho que acha que é aceito pelo Senhor, pelo quanto você trabalha por Ele, eu acredito que você vive uma vida sobrecarregada. Por quê? Porque você trabalha para ter aprovação do amor do Senhor. Mas eu acredito, porque eu sou amado, eu vou servir o Senhor, eu vou trabalhar para o Senhor. Eu não trabalho para querer provar nada para o Senhor. Eu só trabalho, só faço algo para o Senhor, porque eu já sei o quanto eu sou amado, e como Ele me amou, agora eu quero servir Ele. Sabe, irmãos? A palavra do Senhor diz que Marta ficou agitada, correndo para lá, para cá. Mas aí Jesus respondeu: olha, Marta, eu não importo com a atitude de Maria, filha. Eu me importo com a tua atitude. Sabe, porque eu quero dizer para você, enquanto você está correndo para lá e para cá, tentando arrumar as coisas para mim, Maria escolheu a melhor parte. Qual que é essa parte, irmão? Ela escolheu permanecer no Senhor. Ela escolheu desfrutar do Senhor. Ela escolheu se relacionar com o Senhor naquele tempo. Sabe, Maria escolheu se conectar com Jesus. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não seja Marta, seja Maria. Olha para o seu irmão assim: seja Maria, irmão. Fala assim: não seja Maria, vai com as outras, não. Fala assim: seja Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz que o irmão de Maria, de Marta, veio a óbito, faleceu. Agora eu estou pensando comigo aqui agora. Onde que Marta estava, na hora que Jesus foi lá na catatumba, lá na tumba de Lázaro, será, irmão? Agora eu quero perguntar para você, onde que Maria estava? Eu acredito que Marta, naquele momento, quando Lázaro morreu, ela ficou desesperada, ficou agitada, ficou enlouquecida. Sabe por quê? Porque ela conhecia Jesus de trabalhar para Jesus. Ela não queria Jesus para ela. Ela não queria se relacionar. Mas eu creio que quando Lázaro morreu, Maria permaneceu no amor. E com certeza ela creu: o Jesus que eu sempre estive do lado, Ele vai vir aqui. Não importa se seja 5, 10, 3 dias, mas eu sei que Ele vai chegar na frente da tumba de Lázaro e vai falar: Lázaro, sai para fora, meu filho. Eu creio que isso que era que Maria acreditava, irmão. Por quê? Porque ela escolheu permanecer, estar conectada em Cristo. Então, quando nós estamos conectados em Cristo, nós podemos ser até irmãos de Lázaro. Lázaro pode até morrer, mas como eu permaneci, eu creio que Jesus vai vir e vai chamar Lázaro, e Lázaro vai levantar e ressuscitar, porque Maria escolheu a melhor parte. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte de estar conectado com o Senhor, de estar com Ele. Amém? Sabe, permanecer não é o quanto você conhece da palavra, de teologia, mas é o quanto você tem sede de Jesus, é o quanto você tem sede da presença dEle. Eu quero dizer para você nessa noite, você é alguém que tem sede pela presença. Sabe, eu acredito que quanto mais nós temos de Deus, mais nós queremos. Amém, irmãos? Quando você está na sua casa, lá você pega aquela picanha, opa, oh aleluia, hein? Vamos ser mais radical agora. Quando você está na sua casa lá, sua esposa frita o bacon, a cebola, a calabresa, cozinha o feijão, que está difícil hoje, né, irmão? E você come aquele feijão fresquinho, você fala: eu vou comer tudo essa panela, mas você não consegue acho, comer um prato, né, irmão? Fica estufado. Mas quando você começa a comer da presença de Deus, da palavra de Deus, quanto mais você come, você quer, irmão. Quanto mais você começa a beber dessa água, quanto mais você bebe, você quer. Então foi isso que Maria escolheu. Ela escolheu beber da fonte. Os próximos. Mas quando
um princípio de Jesus, quando algo que Jesus falava iriam contra os princípios da vida deles, eles se afastavam. Mas tem uma terceira classe, que são aqueles dos íntimos, são a classe que está conectado na videira, que está permanecendo na videira, que são os discípulos. Amém, irmãos? Então, os discípulos, na verdade, eles não só viram os milagres, mas eles recebiam o ensino da parte do Senhor. Os discípulos, eles recebiam a direção do Senhor. Sabe, Jesus, ele disse assim: olha, eu conheço uma árvore pelo fruto. Então Jesus, ele se relacionou com várias pessoas, irmãos, e hoje não é diferente. Nós, como filhos, aqueles que estão conectados na videira, nós conhecemos a árvore pelo fruto. Eu quero perguntar para você: você tem dado fruto? Sabe, só para os discípulos que o Senhor Jesus Cristo liberou as maiores pérolas. Só para os discípulos que o Senhor Jesus revelou as maiores revelações. Por quê? Porque eles tinham um relacionamento próximo dele. Então, eles tinham a liberdade de expressar os seus sentimentos, os seus pensamentos a respeito de Jesus. Eu quero perguntar para você nessa noite: o seu relacionamento com Jesus está em que nível? Será que é de multidão, seguidor ou discípulo? Pergunta para o seu irmão: o seu relacionamento com Jesus está em que nível? Sabe, irmão, sua permanência em Cristo responde essa pergunta. 4. Permanecer em Cristo é vital para você experimentar o fluir do amor de Deus. Jesus diz: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei-vos no meu amor. Diga para o seu irmão assim: você tem que permanecer no amor de Jesus. Fala assim: o Pai amou tanto Jesus, e da mesma forma que o Pai amou o Filho, Jesus, Ele te ama. Sabe, irmãos, quando nós temos intimidades com o Senhor, quando nós permanecemos na videira, conectado na videira, nós sentimos o quanto nós somos amados pelo Senhor. Nós percebemos que Jesus, em todo tempo, Ele deseja compartilhar da vida dEle conosco. Sabe, muitas vezes o que me preocupa na igreja, na maioria às vezes até dos jovens, é a carência de ter alguém. Quando não é um namorado, é alguém que esteja no discipulado todo dia, alguém para ligar, alguém para mandar uma mensagem de texto, porque se não mandar eu fico mal. Sabe, o que me preocupa é viver com tanta gente carente, tanta gente que precisa de um homem ou de uma mulher para direcionar a sua vida. Sabe, se você está em busca de algo a mais de alguém, é porque em algum momento o seu relacionamento com a sua conexão em Cristo está comprometido, irmão, porque isso não é normal. Mas muitas vezes isso virou tão normal na sua vida, que a busca por alguém falar na sua vida, irmão, não estou falando só de você casar, se relacionar, não. Estou falando, às vezes, pessoas que não conseguem dar um passo para a direita, para a esquerda, se não ligar: o que é que eu faço agora? Irmãos, você está conectado na videira. Jesus é a videira, Ele tem que dar direção para você, porque muitas das vezes não consegue, porque permanece em alguém, permanece em pessoas. Enquanto você não entender que você tem que permanecer no amor de Cristo, no amor do Senhor por você, você vai ficar sempre buscando alguém, ou para se relacionar, ou para ser discipulado todo dia, ou para falar na sua vida. Por quê? Porque precisa de alguém, precisa. Eu quero perguntar para você: qual que é o maior sentimento na sua vida? Será que é o sentimento de ter alguém, de buscar alguém, ou é de ter Cristo na sua vida completamente? Sabe, eu penso que o maior sentimento
na vida de uma pessoa, na vida de alguém, é saber o quanto é amado pelo Pai e por Cristo. Mas sabe por que muitas vezes nós não conseguimos permanecer conectados na videira? Porque ainda você está buscando o amor do Pai, você está buscando o amor do Filho, e o pior de tudo, buscando o amor de alguém. Mas quando você está enxertado na videira, você entende que o permanecer em Cristo é vital para que você venha experimentar do fluir do amor de Deus. O amor de Deus quer fluir na sua vida, meu irmão. Sabe o que é você se acordar de manhã, não pensar mais em nada, olhar para o céu e dizer: Pai, o Senhor me ama tanto, eu me sinto tão amado pelo Senhor. Mas sabe por que nós vivemos doentes, enfermos, entristecidos, agoniados? Porque você muitas das vezes não tem nem a revelação do amor do Pai a seu respeito, irmão. Sabe, enquanto você não tiver a totalidade, sabe, e a plenitude do amor do Pai a teu respeito, sempre vai faltar algo na sua vida, sempre vai faltar algo. Mas eu quero dizer para você nessa noite: se você permanecer na videira, o amor do Senhor vai fluir na sua vida. Amém, meu irmão? Você é filho amado de Deus, você é filho amado. Sabe, Deus, Ele não te ama por aquilo que você faz, e sim por quem você é. Diga para o seu irmão assim: o Pai não te ama por aquilo que você faz, e sim por aquilo que você é. Diga para o seu irmão assim: você é filho amado. Permaneça nesse amor. Permaneça nesse amor, irmão. Quinto, permanecer em Cristo leva consigo a promessa da oração respondida. Vamos orar, vamos ler junto aqui, irmãos. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres, e vos será feito. Isso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Se você estiver conectado na videira, diga para o seu irmão assim: aquilo que você pedir. Se você estiver conectado, Ele não vai te dar, Ele já te deu. Você crê nisso, meu irmão? Sabe, Jesus, Ele estava afirmando algo poderoso e revolucionário aos seus discípulos: se vocês permanecerem em mim através da oração, eu vou respaldá-los com frutos, com realidade e provisão. Tudo que vocês pedirem, eu vou dar para vocês. Mas vocês têm que permanecer no meu amor. Sabe, irmãos, alguns dias atrás eu ouvi um testemunho de um pastor. Esse pastor, ele tinha 5 filhos, e como ele gostava muito de criança, ele adotou mais 3. Glória a Deus, né, por esse homem de Deus, né? Sabe, e eu vi ele contando algo engraçado, sempre engraçado e triste ao mesmo tempo. Sempre quando ele saía para comprar algo, ele falou que um dia ele foi comprar tênis para os seus 8 filhos. Imagine, irmão, você comprar tênis para os 8, meu Deus. Você tem que chegar lá no crediário e falar: irmão, tem como fazer em 24 vezes um carnê da Casa Bahia, igual aquele da BV Financeiro, porque, irmão, é 8. Tem que ser a prestação e financiar ainda, irmãos, amém? E ele falou que, quando ele falava: olha, filhos, nós vamos lá comprar um tênis agora, vocês vão escolher. Ele falou assim que os 5 filhos que não eram adotados, quando eles desciam do carro, né? Não creio que nem é um carro, né? Deve ser 2 ou uma van, né? Porque 8, uma Zafira, nem na Zafira cabe, que é 7. Isso é uma minivan. Ele falou que aqueles 5 saíam correndo, e eles entravam dentro da loja desesperados, não olhava a marca, não olhava o preço, não queria nem saber como o pai ia pagar, se ia dividir. Eles não queriam saber disso. Por quê? Porque eles entendiam que eles tinham um pai que amava eles, que eles eram filhos, e que o pai daria aquilo que eles escolhessem. Mas tinha um problema: os outros 3 que eram adotados ficavam sentados do lado, e eles não tinham essa mesma atitude dos outros 5 filhos. E o pai chegava nesses 3 filhos, falava: mas filhos, por que vocês não pegaram? Não, pai, o que você me der tá bom. Sabe por quê, irmãos?
por mais que eles eram adotados, eles não tinham a revelação de que eram filhos amados por aquele pai. Sabe que muitas vezes a gente não pede, a gente não permanece na oração, porque às vezes você pensa que o seu irmão da esquerda, da direita é mais amado que você, irmão. Mas eu quero dizer para você que você é filho amado. Não tem nada que você pedir para o seu pai que ele não vai te dar. Claro que é aquilo que está no centro do coração dele, mas se tiver, meu irmão, ele vai te dar. Sabe, eu não tenho filho ainda, mas eu lembro quantas vezes meu pai deixava de comprar algo para ele, para dar para mim. E às vezes o filho é aquele filho que fica, oh, eu vou ganhar, eu quero, pai, eu quero. Não é verdade? Quando você tem convicção que seu pai e sua mãe te amam, você fica lá, eu vou, eu quero. Pode demorar um ano, né? Mas um dia o negócio chega. Aí o filho amado já, tô doente, tô com febre, né? Por quê? Porque tem a convicção que uma hora vai chegar, sabe, irmãos? Vai chegar, né? Eu lembro assim, quando eu ficava doente, irmão, pensa um menino que gostava de ficar doente. Porque quando eu ficava doente, o negócio era bom em casa, era iogurte, bolacha. Quando não tinha ainda pratos, nem topicito, nós tomava Tampico, né? Que hoje ninguém quer ver mais Tampico, né? Mas quando ficava doente, aí o pai falava, ô filho, o que você quer, meu filho? Eu falo, pai, eu quero tudo que você quiser me dar, e que eu vou pedir ainda. Fazia a lista de compra, vai lá, pai, compra para mim então. E o pai dava. Meu irmão, é dessa mesma forma que o Senhor olha para você. Sabe, você tem que entender que você é filho amado. Deus, Ele não está olhando para os seus defeitos, por aquilo que você faz, ou por aquilo que você deixa de fazer. Ele está olhando para a sua aparência. Qual que é a sua aparência hoje? De filho. Sabe, quando nós permanecemos nesse amor, nós temos a promessa das nossas orações ser respondidas, amém, irmãos? Então, as coisas espirituais precisam ser geradas. Fala para o seu irmão assim, que seja na sua vida, assim na terra, como no céu. Se você permanecer em Cristo, as suas orações serão respondidas. Fala para o seu irmão assim, o que você está pedindo para o Pai, que você pensa que Ele não pode dar. Meu irmão, o Pai já te deu Jesus Cristo, todavia Ele não te dará todas as coisas. Ele deu a vida do Filho na cruz, então tudo que você precisa, Ele vai te dar. Irmãos, todos os dias eu acordo com essa convicção. Eu entendo que tudo que eu preciso para cumprir com o propósito de Deus, já é meu por herança. Às vezes o diabo ele quer tomar, mas você mete a bicuda na cara do cão. Sai daqui, Satanás, eu sou filho, tem por você não. Ele falou que é meu e é meu, porque a palavra do Senhor diz em Coríntios que tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é vosso, meu irmão, tudo é seu. Amém, meu irmão? Então, quando nós permanecemos no Senhor, nós temos a promessa das nossas orações respondidas, sabe, irmãos? Após a ascensão de Jesus, a palavra do Senhor diz em Atos que Jesus disse, olha, permaneceis em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas não sei se você sabe, por 10 dias os discípulos ficaram orando sem cessar. Sabe por quê? Porque Jesus falou, olha, se vocês permanecerem em Jerusalém, do alto vai vir poder. Então ore, permaneça lá, que eu vou revestir vocês do Espírito Santo. Sabe, irmãos? E por 10 dias aqueles homens, aquelas mulheres estavam orando. E quando foi no 10º dia, a palavra do Senhor diz que colunas de fogo se levantaram sobre aquele lugar. Um vento impetuoso invadiu aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque permaneceram. Irmãos, quero perguntar algo para você. A palavra do Senhor diz que Ele não é filho de homem nenhum para que se arrependa e minta. O que o Senhor prometeu na sua vida que ainda não aconteceu? Quantas promessas que você até parou de orar? Quantas promessas que você até parou de pensar? Eu quero dizer para você, se Ele prometeu, se foi Ele mesmo que prometeu, vai acontecer, irmão. Sabe, vai acontecer, porque Ele que falou. Ele não é homem nem filho de homem para que minta e se arrependa daquilo que Ele prometeu para você. Então, meu irmão, ore,
ore, ore, até que do alto venha o poder, até que do alto venha a ser gerado na sua vida. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Último agora, passa lá para mim, Gustavo. Permanecer em Cristo é impossível sem uma obediência a Ele. A palavra do Senhor diz: se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os vossos mandamentos de meu Pai, e permaneça no seu amor. Sabe, irmãos, a desobediência sempre cria e quebra o nosso relacionamento com Deus. Sabe, aquele que diz que ama a Cristo, que é amado por Ele, mas não obedece, não está enganando a Deus, está enganando a si mesmo. Sabe, quais são as consequências de não permanecer em Cristo? Em João no capítulo 14, Jesus promete aos discípulos que Ele iria para o Pai, mas não deixariam eles órfãos, e enviaria o Espírito Santo. Em João 15, Jesus fala da importância da permanência, e ele estava preparando os seus discípulos, porque Ele iria se ausentar como prometido. Sabe, irmãos, todos nós sabemos o final da história. Então, Jesus morreu, e antes de Jesus morrer, ele falou assim: olha, filhos, permaneçam em mim, porque esse templo eles vão derrubar, mas ao terceiro dia ele vai se levantar, eu vou ressuscitar. E a palavra do Senhor diz que tudo indica, depois da ascensão de Cristo, que os discípulos não conseguiram entender isso. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz que os discípulos, quando Jesus morreu, Pedro havia negado, e Pedro ele tinha uma influência muito grande sobre todos os discípulos. E a palavra do Senhor diz que, pode passar para mim o próximo, Gustavo, que Pedro e os outros discípulos foram pescar. Olha que no versículo 3 diz assim: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E os outros discípulos responderam: nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam, até o romper da manhã. Jesus tinha falado para eles: filhos, permaneçam em mim, que no terceiro dia eu vou ressuscitar. Sabe, irmãos, Jesus disse que vinde a mim. Quando Jesus chamou esses homens, Ele falou: olha, vocês são pescadores, mas vinde a mim, que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Se coloque de pé nesse momento, irmão. Fernando, faz um fundinho, fazendo um favor para mim aqui. Eu creio que a disposição de Pedro deixar Jesus e todas as coisas foi motivada pelo fato de que Jesus naquele momento já não estava mais com eles. Porque nesses 3 anos ele andou com Jesus, ele viu Jesus, e todos os discípulos seguiram Pedro, e eles voltaram a fazer aquilo que eles faziam no começo do seu ministério, irmão. Eles voltaram a pescar. Sabe, eu acredito que a volta à pesca é um sinal de desistência. Sabe, Pedro resolveu não permanecer. A palavra do Senhor diz que o dia mau pode chegar na nossa vida, irmão. E o dia mau chegou na vida de Pedro. Mas no dia mau nós temos que permanecer em Cristo, amém, irmão? E Pedro volta à pescaria. Ele desiste de tudo aquilo que Jesus tinha para ele. Influencia os outros discípulos também. Sabe, eu creio que nesses dias de escuridão serão dias que a nossa decisão de seguir e permanecer ao Senhor será abalada. Serão dias muitas vezes de permanecermos nesse amor, ou a nossa fé vai estar oscilante. Mas eu quero dizer para você, quando o dia mau chegar, irmão, decida permanecer no Senhor. Sabe, Pedro, ele perdeu a esperança e voltou a pescar. Quais foram as consequências da não permanência de Pedro e dos discípulos? A palavra do Senhor diz aqui em João 21 que eles pescaram a noite inteira, mas eles ficaram sem frutos, não pegaram nenhum peixe, irmãos. Sabe, e a palavra do Senhor diz que Jesus aparece lá na praia para eles.
No momento que eles estavam lá naquele barco, sabe, irmãos, a primeira pergunta que Jesus fez para eles: ei, tem alguma coisa de comer? Tem alguma coisa para comer? Sabe o que Jesus estava dizendo para eles, irmãos? Vocês deixaram de permanecer na minha palavra e duvidaram do meu amor. Sabe, uma vez distante de Cristo, uma vez desconectado da videira. Entenda, irmão, que eu não estou falando isso no âmbito de salvação, estou falando isso no âmbito de frutificação. Nós perdemos o foco, e como consequência, nós perdemos o fruto. Não há fruto sem o Senhor. Sabe, é o Senhor que te dá a palavra gerativa, criativa, capaz de produzir os frutos necessários para a sua colheita. Ele que nos faz frutificar. E outra coisa, quando Jesus apareceu lá na praia, eles não conheceram Jesus. Por quê? Porque quando nós não permanecemos na videira, nós perdemos a intimidade. Jesus se manifesta a eles, mas eles não reconheceram o Senhor. Uma vez que nós não permanecemos no Senhor, nós perdemos a sensibilidade da presença do Senhor e também a intimidade com Ele. De repente nós não conhecemos a sua voz. Sabe, nós não percebemos mais pelos seus milagres, não percebemos mais pela sua presença. É lamentável quando o Senhor se manifesta em nosso meio e nós não conseguimos reconhecer mais. Não percebemos esse sinal de que nós não estamos permanecendo nele. Isso demonstra para nós que também eles perderam o temor. A palavra do Senhor diz que Pedro tirou as suas vestes de discípulos e voltou a se vestir como pescador. Ele tirou as vestes de discípulos, sabe? Ele decidiu não pescar mais homens. Ele decidiu voltar a pescar peixes. Sabe, quando nós permanecemos, perdemos o temor. Nós não importamos mais com o modo como irão olhar para nós. Porque muitas vezes, quando nós não permanecemos no Senhor, nós ficamos com o nosso coração obstinados a fazermos a nossa própria pesca pessoal. E nós esquecemos que um dia nós fomos comissionados a pescar segundo a voz do Senhor. Mas eu quero dizer para você, se você é esse que está nessa mesma situação que esses discípulos ficaram após Jesus morrer, eu quero dizer para você que Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele jamais nos desampara e sempre estará pronto para nos reabilitar e nos permanecer com toda a verdade da palavra. Sabe, mesmo quando nós erramos e não permanecer nele, o Senhor sempre nos dá uma chance, outra oportunidade de começarmos novamente, porque Ele é um Deus gracioso. Sabe, no versículo 6 o Senhor disse: olha, lançai a rede à direita. Por mais que eles estavam no mar, eles ficaram a noite inteira sem pegar nada. E Jesus gritou lá da areia da praia: lance a rede do lado direito. Você pode ter passado a noite sem pescar nada, irmão, mas eu quero dizer que Jesus está na beira da praia. Você pode ter passado a noite chorando. A palavra do Senhor diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe por quê, irmão? Porque a tristeza é você ficar a noite pescando e não pegar nada. Mas de manhã Jesus vai estar lá na beira da praia e vai falar: joga a rede! Joga a rede! Do lado direito. Com toda a experiência daqueles homens como pescadores, eles não conseguiram pegar nada, mas o Senhor mandou eles jogar a rede. E a palavra do Senhor diz que quando eles puxaram a rede, vieram centenas de peixes. Centenas de peixes. Eu quero dizer para você nessa noite, você pode ter ficado a noite sem pegar nada. Sei que tem um monte de irmão pescador aqui que é ruim quando você vai lá no Panema, barranco, fez a ceva, não pegou nada. Lembra quando o Lau saiu daqui lá em Jardim Olinda, pensou, voltava de Corsa vazio, que tristeza. Mas a
ainda bem que tinha um japonês lá do lado da minha casa, Gislaine. Ia pescar no freezer do japonês lá. Aleluia, né, irmão? Mas é isso, irmão. Você pode ter jogado a rede a noite inteira, um anzol a noite inteira, mas eu quero dizer para você que de manhã Jesus vai chegar lá na areia da praia. Você vai avistar o mestre, ele vai gritar para você: ei, filho, lança a rede. Fala para o seu irmão assim: lança a rede. Diga assim: o mestre está mandando você lançar a rede. Pega na mão do seu irmão agora. Oh, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Tudo que nós recebemos é do céu, irmão. A nossa provisão está no céu. Sabe, e a palavra, é lindo o que o Senhor Jesus fez. Jesus chegou lá e perguntou: olha, tem alguma coisa de comer? A palavra diz, quando os discípulos avistaram Jesus, eles se despiram das suas vestes, pularam na água e foram ao encontro do mestre. Eu quero dizer para você nessa noite: o barco pode estar balançando, mas Jesus está lá na beira da praia esperando você. Sabe, se desfaça da sua roupa de vergonha. Se desfaça dessa roupa que muitas vezes tem afastado você do propósito de Deus. Sabe, lança essa túnica de pescador fora. Lança essa túnica de pescar peixe fora e coloca a túnica de pescar homem, irmão. Porque é Jesus que está chamando você lá na beira da praia. E a palavra do Senhor diz que quando eles chegaram na beira da praia, eles viram três coisas. Primeira coisa que eles viram, repita comigo assim: pão. Sabe, irmãos, Jesus estava lá com pão para eles, porque pão nos fala de provisão diária. Quando nós permanecemos no Senhor, o pão nosso de cada dia está na nossa mesa, porque Jesus está na beira da praia com pão para nos oferecer. Segunda coisa, peixe. Fala, peixe. Sabe, irmãos, peixe nos fala de milagres. Eu quero perguntar para você nessa noite: você precisa de algum milagre? Permaneça nele, que você desfrutará de grandes milagres. Terceira coisa, diga comigo: brasa. Brasa fala de fogo do Espírito, e o fogo do Espírito que te alumina nessa caminhada, nessa dependência, porque você está conectado nele. É o fogo do Espírito que nos purifica cada dia, nos reveste para ter uma vida abundante. Eu creio que nesse tempo é o tempo que nós decidimos permanecer no Senhor. E quando nós decidimos permanecer no Senhor, nós desfrutaremos de uma vida abundante. Diga para o seu irmão assim: o Senhor está lá na beira da praia, com pão, com peixe e com brasa. Ele está lá de braços abertos para te receber, porque você é filho amado. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer para você nessa noite: se você passou esse ano lançando a rede o ano inteiro, não pegou nada, muitas vezes nós somos movidos pelo que o mundo está falando, que está a crise. Irmão, pode estar a crise que for, mas se Jesus mandar eu lançar a rede, eu vou lançar essa rede, e essa rede vai vir lotada de peixe. E quando eu chegar lá na beira da praia, vai ter pão, peixe e brasa ainda para me esquentar, porque é Ele que é meu sustento. Eu declaro sobre a sua vida nesses dias a graça abundante de Deus, o amor redentor do Filho sobre você, e você desfrutará e permanecerá nesse amor, porque você está na videira, e você está conectado na videira. Você é um galho dessa videira. Então, se você está conectado nele, tudo que você precisa já é seu, tudo que você precisa já é nosso, já é nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu, é a nossa herança, é a nossa herança. Diga aleluia. Feche os teus olhos nesse momento, irmão. Oh Espírito Santo, aleluia. Coloca a mão no ombro do seu irmão nesse momento. Começa a declarar sobre a vida dele, que sobre a palavra do Senhor ele vai lançar a rede, ele vai pescar muito, e ele vai pescar muito, e ele vai pescar muito.
que é que você está precisando, filho? Qual que é o peixe que você está precisando? Será que é um emprego? Será que é um trabalho? Será que é a multiplicação da sua célula? Será que é a casa, o carro? Não sei o que você está precisando, mas eu sei que nós servimos um Deus que Ele pode nos dar, porque Ele é nosso Pai. Oh, aleluia. Quantos estão com os corações aqui dispostos a permanecer no Senhor? Diga aleluia. Diga para o seu irmão assim: grandes coisas estão por vir na sua vida, amada. Grandes coisas estão por vir. Vamos declarar nessa noite. Diga assim: Tu és o Deus dessa terra, és o Senhor desse povo, és o Senhor da nação, Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os candidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, diga ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Diga grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Vamos falar grandes coisas. Erga suas mãos e declare grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Olha para o seu irmão nessa noite e diga assim para ele: sabe por que grandes coisas vão acontecer? Porque Jesus está te esperando na areia da praia. Aleluia! Aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Declare que Ele é santo, santo, santo. Aleluia! Aleluia! Oh! Aleluia! Nós declaramos nessa noite grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Oh.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer daqui. Aleluia. Eu declaro na sua vida, meu irmão, eu declaro na sua vida nessa semana que você está saindo daqui para a melhor semana da sua vida. Tudo que você não pescou esse ano, você vai pescar nessa semana no nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Diga aleluia. Eu creio. Tudo que você não pescou até hoje, você vai pescar ainda, meu irmão, porque nós estamos em Cristo, Ele é a videira. Amém? Pode se assentar, aplaudir o Senhor bem forte nessa noite. Aleluia. Convidar o irmão Rogério.